O deputado estadual e ex-secretário de Turismo do Estado do Rio, Gustavo Tutuca, lançou nesta terça-feira, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, seu livro Da Retomada ao Recorde, o maior desafio da minha vida pública. O evento reuniu autoridades, políticos, empresários e amigos que foram prestigiar Gustavo no lançamento do seu livro em Volta Redonda. O deputado lembrou do desafio de assumir a Secretaria de Turismo durante a pandemia em 2020. Eu mesmo falava que eu era maluco, né? Naquele momento de pandemia, a gente assumiu uma pasta tão importante. Todo mundo sempre fala da vocação do Rio de Janeiro para o turismo, e não só da capital, que é, claro, reconhecida internacionalmente, mas de todo o estado. Então a gente procura contar aí no livro tudo que foi feito, né? Relembrando um momento difícil, quando a gente começou esse trabalho ainda sem ter iniciado o processo de vacinação no país. A gente percorreu o mundo inteiro divulgando o Rio de Janeiro, fortalecendo muito as cidades do interior, os destinos do interior. Então, esse trabalho ficou muito rico, com muito detalhe, com muita ilustração, mostrando qual foi o caminho que nos fez chegar até aqui, né? Esse número recorde do ano passado, e que provavelmente esse ano a gente vai bater mais uma vez, como continuidade desse trabalho. Então o livro me deixa muito feliz de poder prestar conta de tudo que foi feito nesse momento. Gustavo, o que você considera que foi assim fundamental para esse projeto dar certo? Porque enfrentava uma situação difícil, o governo era novo, era um governo que estava ainda em transição, o Cláudio tinha assumido um governo que tinha sido afastado. Como é que foi esse processo? Tinha dificuldade financeira, tinha dificuldade de pessoal, tinha tudo, e você conseguiu montar um time para poder dar solução nos problemas. Onde você encontrou mais solução e mais dificuldade? O segredo é a montagem de um bom time, né? Como tudo na vida, a gente precisa se cercar de boas pessoas. A gente foi montar uma grande equipe, trazer pessoas que já trabalhavam há muito tempo no trade, com muito resultado, muita experiência. Fomos conectar o setor, dialogar, muito diálogo, muita conversa, principalmente no momento da pandemia. As pessoas estavam sofrendo muito, o turismo foi o setor que mais sofreu na economia, né? E por conta da sua falta de atividade total. O primeiro setor a parar e o último a reabrir as suas atividades. Então o diálogo foi fundamental naquele momento. Planejamento, organização, colocar metas e apoio governamental. Tenho que ressaltar aqui que o governador Cláudio Castro, quando me convidou, fez um compromisso de fazer o maior investimento da história do Rio de Janeiro em turismo, e ele cumpriu isso. Ele foi o governador que mais investiu na história do turismo. Isso permitiu também que a nossa equipe pudesse exercer e colocar em prática esse trabalho. Tem que ser grato a isso. Está recebendo esse grande público aqui hoje, tantas pessoas que vieram te dar um abraço, te dar um carinho, pegar uma assinatura do livro, porque eles querem conhecer um pouco dessa história. Representa muito para você? Representa, já estou preparando o punho aqui para os autógrafos, né? Mas de verdade, a gente fez o lançamento lá na capital, né? Foi até um pedido da editora do livro que fosse feito numa livraria lá no Rio, mas eu sempre bati em cima disso. Falei, eu preciso fazer o lançamento lá na minha região, simbolizando esse trabalho, a importância que a gente deu para o interior do estado, o trabalho que a gente fez na secretaria, também pelo carinho que eu tenho pelo interior e aqui pelo sul do estado. Então a gente não poderia deixar de fazer esse lançamento aqui. Estou muito feliz de rever amigos, estar com a minha família aqui mais próximo, para poder compartilhar um pouco dessa história que Deus me confiou, e eu tenho muito orgulho de apresentar a todos. Diversas autoridades, empresários, prefeitos, políticos prestigiaram o lançamento do livro no Hotel Bela Vista. O Gustavo tem essa grande qualidade, né? Que todo mundo que em algum momento da vida se relaciona com ele acaba virando amigo, e parece amigo de infância pelo carinho que ele tem com todo mundo. Então é uma das principais qualidades dele. Mas além disso, é um dos políticos mais respeitados aqui da nossa região, né? Um cara que já está indo aí para uma trajetória consolidada, né? Vários mandatos, sempre executando bem, sempre de cabeça erguida, né? E ajudando muitos municípios do interior, principalmente a nossa região aqui, Resende. Tem que agradecer muito a todo o apoio que ele tem dado nos últimos anos e que eu tenho certeza vai continuar dando aí para frente. E o dedo do Gustavo Tutuca também nessas coisas todas, né? Essa passagem dele pela Secretaria de Turismo impulsionou muito o turismo no interior do estado. A gente tentou surfar nessa onda, está fazendo o dever de casa lá, né? A gente tem um potencial gigantesco com o Visconde de Mauá, Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, toda essa região das Agulhas Negras. E são vários eventos, várias melhorias que a gente está planejando para lá. Agora vamos investir muito em infraestrutura na região de Mauá também, né? Festival de inverno esse final de semana, com grandes nomes da música popular brasileira. Enfim, a gente está trabalhando muito e, como eu falei, a participação do Gustavo tem sido fundamental nesses últimos anos. Claro, né, parabenizar o Gustavo, um grande parceiro do município de Rio Claro. O Tutuca, né, há muito tempo já tem essa parceria com o nosso município, e ele entendeu a nossa necessidade de estar levando o turismo como carro-chefe de desenvolvimento econômico da nossa cidade.
Então, desde que a gente assumiu, ele nos procurou também, teve interesse da Secretaria de Estado, né, em estar participando, em estar incluindo o Rio Claro no roteiro turístico do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu só tenho a agradecer e parabenizar, né, por esse livro, por esse momento, que ele merece todo o carinho do povo de Rio Claro. Eu estou muito feliz de estar aqui no lançamento desse livro do Gustavo, que mostra para a sociedade, né, tudo que o Gustavo fez enquanto secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E eu como prefeita de Barra do Piraí, sou testemunha viva de que esse trabalho chegou nos municípios do interior. O Gustavo trabalhou o Estado como um todo, mas ele teve a visão de cuidar dos municípios do interior do Brasil. Focou muito na região do Vale do Café, que a minha cidade faz parte, Barra do Piraí. Enquanto secretário de Turismo, foi muito parceiro da minha cidade e ajudou Ipiabas e Barra do Piraí a alcançar posições nunca antes atingidas de ocupação hoteleira, por exemplo, que a gente ficou nos primeiros lugares durante todo 2025 e 2026, com a consolidação de calendários de eventos que o Gustavo nos ajudou, junto com a Secretaria de Turismo, novos atrativos, roteiros que nós criamos. Então, o Gustavo, à frente da Secretaria de Turismo, fez muita diferença na região do Vale do Café, em especial para a cidade de Barra do Piraí e o meu distrito de Ipiabas. E por isso eu estou aqui como uma verdadeira fã do Gustavo, para receber o livro, para ter uma dedicatória e um autógrafo de alguém que eu admiro muito, porque esse trabalho só deu certo do Gustavo porque ele é um político articulado, agregador, inteligente, uma pessoa que conquista outras, que sabe agregar, que tem visão de futuro. Então, tudo isso foram ingredientes necessários para fazer com que nosso turismo tivesse esse sucesso que está todo mostrado nesse livro, que eu tô doida para ler. Então, Gustavo, muito obrigada pelo trabalho que você fez, pelo nosso estado, pela minha cidade, e continue sendo excelente político e esse excelente gestor que você é. Cara, primeiramente eu quero parabenizar o meu amigo Gustavo, porque escrever um livro não é fácil, ele se dedicando, escrevendo de uma situação que ele ajudou a desenvolver, que é o turismo no estado. Eu sou amigo do Gustavo há algum tempo, mas eu também sou um parceiro político dele. Eu já ajudo o Gustavo nas campanhas anteriormente a eu entrar na política, né? Fui ser vereador, já apoiava o Gustavo. Na vereança, o Gustavo teve o meu apoio e ele me apoiando. Quando prefeito também. E a retomada do turismo no estado do Rio de Janeiro ajudou muito o Patis a se desenvolver. É uma cidade que tem atrativos, uma cidade que tem atrativo cultural, rural, né? Um povo muito acolhedor. E ter uma pessoa que seja deputado e secretário que olhe pela cidade é muito bom. E o entendimento que o turismo é a mola propulsora econômica de uma cidade como a nossa. A gente não tem muitas indústrias, a gente não tem uma economia muito forte industrial e empresarial, mas a gente tem ali um ramo muito forte para ser desenvolvido, que é o turismo. E como a gente estava falando, né? Tem um hospital, tem infraestrutura básica para que o turismo seja bom, mas o principal para o morador da cidade. Se a cidade é boa para o seu morador, ela é boa para o turista. Se a cidade é boa para uma criança, ela é boa para o adulto. Então a gente vem atuando nessa toada, nessa batida de transformar o município num município bom para todo mundo, mas principalmente para o seu morador. E eu conto muito com a ajuda do Gustavo, na atuação parlamentar, na atuação como secretário, mas também pelo olhar que o Gustavo tem por Patis, como se ele fosse morador da cidade. Porque eu levo o meu amor, levo o meu carinho para a cidade quando eu vou discutir as políticas públicas do Gustavo. E por isso ele também leva isso à frente no governo estadual e até no governo federal. Então eu tenho que agradecer e parabenizar muito o meu amigo Gustavo pela realização. É muito importante porque o Gustavo tem um olhar todo carinhoso, né, para o Vale do Café, todo preocupado, focado no resultado, e tanto é que da retomada ao recorde, então bateu o recorde e não vai ser diferente aqui no Vale do Café. Ele dá muito apoio pra gente, é um turismo que ele tem muito cuidado, muito carinho. E por quê? Porque ele sabe que é muito bom, que é valioso, que é precioso. Então fez toda a diferença esse olhar do Gustavo Tutuca pra gente. Ele deu muito apoio para todo mundo que quer divulgar, quer falar do Vale do Café. Então foi muito importante. Ele é um ícone para nós do turismo aqui nessa região e no todo o sul fluminense. Toda a força que ele dá, esse olhar, ele é muito importante pra gente. Destacar a importância do Gustavo na questão do turismo, com toda a sua visão, com toda a sua trajetória na política e a sua experiência que fez com que o turismo no nosso estado
num momento de grande dificuldade, mostrasse de fato o seu potencial para o Brasil e para o mundo afora, com muito trabalho, mostrando, valorizando as pessoas, e como conhecedor do nosso estado que ele é, com certeza essa experiência fez toda a diferença para o nosso estado. Eu sou meio suspeito, né, de falar do Gustavo, porque o Gustavo é um amigo de longa data, de família, e eu falei para ele, quando ele assumiu pela primeira vez a Secretaria de Turismo, na plena pandemia, eu falei que ele era um maluco, né, tudo fechado, comércio, hotelaria. E ele falou, não, calma que vai dar tudo certo, a gente vai alavancar o nosso estado. E ele contribuiu muito, né, divulgando o estado do Rio de Janeiro, o potencial que cada município tinha no interior, na região, não só a capital do Rio, né, como era antigamente divulgado. E Pinheiral teve forte influência da Secretaria de Turismo na nossa cidade. Projeto inovador, por exemplo, a renovação da Praça Brasil Teixeira Campos, que é um palco de grandes investimentos, né, de grande festividade dentro do município, e ele contribuiu com a reforma dessas duas grandes praças que Pinheiral tem. Então a gente só tem que agradecer o Gustavo enquanto deputado e como secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Para a gente é um prazer estar participando desse momento importante para o Gustavo, né, para o Tutuca. Depois desse belo trabalho que ele fez à frente da Secretaria de Turismo, colocando o Rio de Janeiro, batendo todos os recordes aí do país, de estrangeiros, de entrada de estrangeiros, né? Botando o Rio no lugar que ele merece. E fazendo um link com o Clube dos Funcionários, que onde eu vivo e onde eu participo, a gente tem muita coisa em comum, porque o esporte, a cultura, os eventos fomentam muito a economia, trazem emprego, geram desenvolvimento, e é o que o Gustavo está defendendo. Então hoje para mim é um prazer estar aqui prestigiando com o livro, recebendo um autógrafo, batendo uma foto, dando um abraço e desejar para ele aí um sucesso nessa caminhada. Para mim é um momento feliz, até porque também sou escritor como ele, eu sei o que é receber amigos para lançar um livro. Desejo toda a sorte, tenho certeza que a história do Gustavo fala por ele próprio, e a gente está feliz porque é sempre visando o fortalecimento do Sul Fluminense, seja na segurança, no turismo, na política de forma geral. Então, sucesso para o Gustavo, que agora se junta a mim na qualidade de escritor. Valeu! Gustavo é um grande líder, um grande parceiro da cidade de Barra Mansa, e eu costumo dizer o seguinte, que o turismo é um antes do Gustavo e outro depois do Gustavo. É até difícil a gente saber quem antecedeu o Gustavo, porque o Gustavo marcou história na história do turismo do Rio de Janeiro e também em Barra Mansa, um investimento, sendo um grande parceiro da nossa cidade. O Gustavo é um cara, né, que onde passou deixou sua marca. No governo do estado, aí na Secretaria de Turismo, ele teve um desafio muito grande, que foi a retomada aí pós-pandemia. Ele foi muito importante para a gente em Barra Mansa, né, para a retomada da Flumisul, inclusive pós-pandemia também. É um cara que sempre apostou na cidade, né? A Lei do Aço, que vem desenvolvendo todo o estado do Rio, deu mais competitividade para todo o setor metal mecânico. Inclusive é isso, né, que faz o nosso parque industrial hoje acontecer, e todo esse movimento de reindustrialização que a gente vem, né, se consolidando em Barra Mansa. Então o Gustavo é muito atuante, né, em prol do desenvolvimento, não só do turismo, mas do desenvolvimento econômico, né, de todo o estado, e principalmente no interior, que é onde ele tem mais foco, né, e traz a ajuda de verdade mesmo e faz acontecer. É uma honra, um privilégio muito grande poder... Hoje eu estou como vereador, tem dedo dele, culpa é dele, culpa é dele. É um amigo, o Tutuca é um parceiro nosso, um parceiro da cidade, um parceiro do estado. E para mim é uma honra, me sinto muito honrado poder estar aqui nesse momento, junto com todo mundo aí, participando desse momento tão gratificante, é uma honra. Eu, juntamente com a minha comunidade, nós temos uma gratidão muito grande pelo Gustavo. Eu já faço parte da equipe do Gustavo desde 2014. E a maior obra nossa, que foi a canalização, teve a participação do Gustavo. Então o Gustavo tem sido um deputado diferenciado. E tudo que o Gustavo implantou no turismo do Rio de Janeiro, o grande deputado que Barra Mansa já teve, Denis Arneiro, ele já falava da indústria do turismo. Então o sonho do seu Denizar
era que um dia a Secretaria de Turismo do Rio acontecesse o que o Gustavo conseguiu implementar aqui no nosso estado. Sempre foi um sonho de seu Denis Arneiro, mas que ele não viveu para ver esse momento. Mas Deus abençoou que o Gustavo teve a oportunidade para realizar esse grande trabalho do turismo no Rio de Janeiro. E o Gustavo sempre vai poder contar com o meu apoio, da minha família, dos meus amigos e da nossa comunidade da Vila Elmira. Eu acompanho o ex-secretário e deputado estadual Gustavo Tutuca desde quando ele assumiu a Secretaria de Turismo, num momento realmente muito difícil, que foi na pandemia, onde foi terra arrasada para o turismo, hotéis fechados, né, os atrativos turísticos. Então o Gustavo Tutuca começou a organizar o turismo no Vale do Café. Eu fui trabalhar com ele, hoje eu coordeno a região do turismo aqui no Vale do Café e eu sou testemunha de tudo que aconteceu, essa transformação. Não só aqui no Vale do Café, onde ele deu toda a liberdade para a gente trabalhar, tocar todos os projetos, as rotas turísticas, os eventos e também esse trabalho que ele fez de promoção do estado do Rio de Janeiro a nível nacional e internacional. E aqui estão todos os números, né? Tudo que foi realizado no turismo pelo Gustavo Tutuca está aqui nesse livro, contando essa trajetória, né? A história do Gustavo Tutuca, que é um grande gestor, que tem essa sensibilidade. Eu sempre falo, o Gustavo Tutuca, a gente tem um privilégio, nós tivemos esse privilégio de ter um secretário de turismo aqui do Vale do Café, né? Então ele sempre teve um olhar muito especial aqui para a nossa região. É uma região que são 14 cidades, a maior região turística do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio são 12 regiões turísticas e o Vale do Café é a maior região. Então o Gustavo Tutuca sempre teve um carinho aqui pela nossa região e ele fez a diferença no turismo, ele fez a diferença a nível de Brasil, né? E promovendo essa região maravilhosa e promovendo o estado do Rio de Janeiro.